Jesus, como é bom te adorar. Como é bom te adorar, Jesus. Não há lugar melhor para estar aqui à tua presença. Jesus, eu quero te agradecer pela vida do teu filho amado, pastor Gustavo. Oh, Jesus, que coração doce, que coração amável, que coração de servo, mas de coração de filho. Obrigada, Jesus, que nessa noite o Senhor possa enchê-lo cada vez mais com a tua presença. Senhor, que dos seus lábios saiam palavras de fogo, de poder, de autoridade, que seja uma palavra rema transformadora, Jesus. Senhor, que venha como um rio, Senhor, e que passe sobre as nossas vidas a tua palavra, trazendo renovo, trazendo vida por onde passar. É assim que nós declaramos, Senhor, como igreja nós concordamos. E eu peço que o Senhor guarde a vida do teu filho, Jesus. Que o Senhor guarde, o livre de todo mal, a tua casa, em nome de Jesus. Eu glorifico o teu nome pela vida do pastor Gustavo. Enche, enche, enche cada vez mais e faz transbordar, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Família, concordo com essa oração, que o Senhor possa vir e fazer como Ele quer aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Tinha preparado toda uma palavra, mas eu queria começar pelo final. Queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 7. Espírito Santo, vem aqui nesse lugar, sopra o teu vento, o vento dos quatro cantos, que o Senhor possa vir, Espírito Santo. Sopra o teu vento, possamos estar livres, Senhor, para ouvir e entender a tua palavra. Que cada coração aqui seja como uma terra boa, terra fértil, que vai produzir frutos de justiça. Que a tua semente, quando for lançada, encontre esse lugar, a terra boa. Que a tua palavra nos transforme. Que o Senhor nos prepare para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Eu me julgo, Senhor, incapaz. Eu me julgo incapaz, Senhor, de pregar a tua palavra, mas a tua palavra diz que é o Senhor que coloca as palavras dos nossos lábios. E aqui, Senhor, estou diante de ti, que o Senhor possa me usar como quer, que os meus ouvidos estejam sensíveis à tua voz, em nome de Jesus. Paulo falou certa vez, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Essa canção que estava sendo ministrada aqui, a minha graça te basta. Paulo entendeu que a glória de Deus só poderia repousar plenamente
sobre os humildes, sobre os fracos. A glória de Deus não tem como repousar sobre a vida dos confiantes, dos orgulhosos, dos fortes, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas concede graça, favor imerecido àquele que é humilde. Então, quando a gente é ciente da nossa limitação, da nossa fraqueza, o Senhor encontra um espaço para se manifestar. E Deus pode usar os fracos de uma maneira que jamais poderia usar os fortes. Davi, aos olhos de todos, era fraco. Mas Deus pôde usar Davi de uma forma que ele não tinha espaço para usar os mais fortes. Quando as pessoas não confiam mais na própria força, Deus ama demonstrar sua glória. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa expectativa vai ser frustrada para que a gente possa entender que só existe uma coisa que a gente não pode ficar sem, e é a presença. É por isso que Paulo desistiu de orar. Ele parou de orar para que o espinho da carne, que a Bíblia não diz o que é, alguns teólogos acham que era um problema de visão, e eu creio que é proposital não especificar o que era, porque cada um de nós tem um espinho, e muitas vezes a gente anseia mais para que o espinho saia do que pela presença de Deus. Mas a gente precisa aprender com Paulo, que chegou um momento em que ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente para ele. A graça é a presença, queridos. A presença de Deus precisa arder mais no nosso coração do que o desejo pela promessa. E muitas vezes a gente está ansiando tanto as coisas dessa vida que a gente deixa de lado a tenda do encontro. O Senhor é tudo o que você precisa, o Senhor é tudo o que eu preciso. E muitas vezes a gente passa a maior parte do nosso tempo correndo atrás do vento. Estamos ansiosos com o que iremos comer, com o que iremos beber, como iremos nos vestir, quando na verdade essa é uma promessa que é automática. A Bíblia diz que até as aves do céu não se preocupam com isso, os lírios do campo se vestiram melhor do que Salomão. E o Senhor tem algo muito mais excelente para cada um de nós. E a gente precisa ter cuidado para não estar idolatrando aquilo que o Senhor nos prometeu. Muitas vezes a promessa passa a ser um ídolo na vida do cristão. O povo de Israel saiu do Egito e tinha uma promessa de uma terra prometida. Mas a terra prometida virou um ídolo no coração do povo de Israel, porque eles desejavam mais a terra do que a presença do Senhor. E muitas vezes a gente está igualzinho. A gente está perseguindo aquilo que o Senhor nos prometeu. E a obsessão de Israel em conquistar a terra fez com que a promessa fosse atrasada, fosse retardada na vida deles. Porque a Bíblia diz que quando a gente busca em primeiro lugar o governo de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. A promessa são as outras coisas. E frequentemente o que a gente quer é buscar em primeiro lugar a promessa, achando que a presença de Deus vai ser acrescida. E não tem como a gente mudar a ordem das coisas, porque a palavra é uma só. Busca em primeiro lugar o governo de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Aquilo que você considera um atraso pode ser
grande parte do trabalhar de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque muitas vezes o atraso testa a tua humildade. O atraso muitas vezes testa a tentação humana de exaltar a si próprio e buscar o que Deus prometeu acima de tudo. O que deve ser buscado acima de tudo é o governo do Senhor. Deus ama abençoar. Deus ama. A Bíblia diz que Ele tem prazer em abençoar. Mas se existe uma coisa que a gente precisa entender, sabe o que é? É que Deus não existe para nós. Nós é que devemos existir para Deus. Deus não foi criado para você. Você foi criado para Deus. O desejo do Senhor é ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé e declarasse essa canção, que agora ficou Éder sozinho. Desenrola, meu irmão. Você vai declarar essa canção tendo o entendimento do que representa essa letra. Você vai dizer: eu só quero a tua presença. Eu não vou te pedir nada. Você entendeu que só é da presença do Senhor que você precisa? Quem entendeu isso, levanta a mão. É só da presença dEle que a gente precisa. Muitas vezes a gente limita a nossa vida. Pare de limitar a sua vida. Você não vai ouvir aqui uma palavra, aquela palavra da teologia, coach. Você vai ser mais do que... Não é isso não, meu irmão. É porque muitas vezes você está com uma perspectiva limitada de vida. Pode sentar. Foi que Jesus falou para os discípulos, lá em João 16, 33. Vou lembrar você. Diz lá: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em quem você vai ter paz? Em Jesus. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente costuma dizer, virou quase que um jargão no meio cristão evangélico: Deus é bom em todo o tempo. Quem crê nisso? Amém, eu creio. Deus é bom em todo o tempo. Mas a gente esquece que nem todo o tempo é bom. Muitas vezes a gente esquece. Ele é bom em todo o tempo, mas nem todo o tempo é bom. E é por isso que a gente precisa estender a nossa perspectiva, o nosso olhar. Ele não pode se limitar a essa vida. Esses últimos dias foram intensos para a nossa família. Semana passada o pai de Leida faleceu, mas foi uma semana antes do falecimento bem intensa, de hospitais e tantas coisas. E depois do falecimento, eu creio que a maior parte de vocês sabe o que é ter que resolver tudo, reconhecer corpo, tantas coisas que são terríveis. Mas a graça do Senhor é suficiente. E quando a gente acha que está pesado demais, Ele vem. E o poder dEle se manifesta
nas nossas limitações, nas nossas debilidades, nas nossas fraquezas. E é por isso que lá em 1 Coríntios, Paulo falou algo interessante. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. A palavra diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na NVI, na tradução NVI, fala que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. E sabe o que a gente tem visto? Lamentavelmente, tem sido uma igreja cheia de pessoas que fazem exatamente o contrário do que está aqui, que têm a esperança de Cristo somente nessa vida, que estão olhando o que Jesus fez só na perspectiva do aqui e do agora. Ficam só com aqueles versículos: em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, os sinais seguirão os que creem, tudo o que pedires em meu nome será feito. A gente quer ficar só com aquilo que nos convém. Nós limitamos a nossa vida, a nossa perspectiva apenas a essa passagem terrena, que a Bíblia define como sendo um vapor, que aparece por um pouco e logo se desfaz. E nesse texto, o povo naquele tempo, na igreja de Corinto, não cria, tinha muito o pensamento grego, da alma, né, da mente, e só se olhava essa perspectiva. Então se encarava Jesus como sendo uma filosofia nova, um jeito legal de viver, amor. Quantas pessoas estão vivendo assim, né? Tem que amar, e tem mesmo, tem que amar, mas também tem que renunciar, mas também tem que levar a cruz, mas também tem que abrir mão, mas também tem que andar em santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Ah, queridos, a gente quer ficar só com um pedacinho, e hoje tem um monte de teólogo aí para falar só o pedacinho que todo mundo quer ouvir. Mas eu não estou aqui para dizer aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Sua esperança não pode se limitar a essa vida. Não pode. Você não pode estar focado só no hoje, naquilo que Deus pode fazer por você. Sabe, queridos, quantas vezes a gente quer só que Deus nos obedeça, quando na verdade o dever de obedecer é nosso. Quem tem o dever de obedecer somos nós, e nós queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Sabe quantas vezes eu já me peguei, não vou nem falar de ninguém não, vou falar de mim. Quantas vezes eu já me peguei orando, e eu orando, pedindo determinada coisa a Deus, e aquela voz, bem suave assim na minha mente, parecia um pensamento meu, dizendo assim: mas que seja feita a tua vontade, e não a minha. Mas pense no medo de falar como Jesus falou: se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Sabe, queridos, nós precisamos ter a coragem de dizer a tua vontade, Senhor, e não a minha. Será que você tem coragem de dizer isso? A tua vontade, Senhor, e não a minha?
Ou será que você se identifica comigo, que muitas vezes ora e tem o medo de completar a oração dizendo que mais que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade? Como é que você se vê? Será que você acha que o seu propósito e a sua identidade está unicamente relacionado com essa vida? Sabe, eu vejo um monte de gente falando, não, quero viver o propósito, mas não quer viver a presença, não quer obedecer. Como é que vai viver propósito sem obediência, queridos? A gente vê Abraão. O Senhor tinha um propósito na vida de Abraão. Ele sai de onde você está e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não mostrou o lugar para onde ele iria, não. Ele disse, sai daí e vai para o lugar que eu ainda vou te dizer. E ele obedeceu. Em alguns momentos deu um deslizezinho, tentou dar uma forcinha para Deus. E quantas vezes a gente não tenta fazer a mesma coisa, né? A gente tenta ajudar a Deus. Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele precisa da nossa obediência. Deus não precisa da sua ajuda para cumprir as promessas que fez na sua vida. Ele precisa da sua obediência. Obedeça e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Desobedeça e você vai ver o que é o terror do homem se manifestando. Às vezes a gente está confundindo esforço humano com o poder de Deus. A gente faz as coisas e diz que é o Senhor que está fazendo. Temos falhado em obedecer e temos sido excelentes em tomar a frente do Senhor. Tem um texto muito interessante que uma vez, eu não lembro onde é que está o versículo, mas se alguém puder me ajuda aí. Sou péssimo para gravar a referência. Mas assim, quer que eu me desvie para a direita ou para a esquerda, que eu possa ouvir atrás de mim uma voz dizendo, este é o caminho, andai por ele. Sabe, queridos, alguém achou? Isaías, obrigado, vamos lá, vamos abrir a Bíblia. Isaías, capítulo 30, versículo 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Uma vez eu estava lendo isso aqui, eu não sei nem se é isso mesmo. Ouvirão atrás de ti. Eu disse, por que ouvir atrás? Por que não ouvir de lado? Por que não ouvir na frente? Por que o texto diz que a gente vai ouvir atrás? Já parou para pensar nisso? Você está ouvindo atrás, ou você ouvirá atrás, porque você já tomou a frente. Nós, para não nos perdermos no caminho, precisamos seguir o Senhor. Ele precisa estar na frente. É um desastre querer fazer uma trilha sem conhecer o caminho e achando que sabe. Muitas vezes a gente, é como diz lá em Provérbios 3, confia no Senhor
de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vereda, no texto original, é diferente de caminho. Vereda, nesse texto de Provérbios 3, significa uma trilha. E uma trilha é um caminho que facilmente se perde. Nesses dias a gente teve a oportunidade de fazer uma trilha no sertão. E basta uma pequena chuva para a trilha desaparecer. Porque o mato cresce numa velocidade tão gigante que o caminho se perde. E a Bíblia diz, em Provérbios 3, que quando nós reconhecemos a Deus em tudo, Ele começa a endireitar as trilhas da nossa vida. Ele começa a abrir o caminho. Tudo aquilo que estava sem saída, começa a ter saída. Sabe por quê? Porque Deus pode se manifestar. A gente reconhece a nossa limitação, confiando nele, e ele pode vir. O que não dá é para a gente ficar tomando a frente do Senhor, sempre na expectativa de viver o que diz aqui em Isaías 30, de ouvir atrás uma voz dizendo: esse é o caminho, andai por ele. Quantas vezes, queridos, nós estamos fazendo assim? Somos obstinados em tomar a frente do Senhor, mas queremos ouvir Ele indicando o caminho, mas queremos também tomar a frente dEle. Essa palavra é para mim. Eu não sei para você, mas essa palavra é para mim. Quantas vezes estamos limitando a nossa vida? Olhamos só na perspectiva dessa jornada. Esquecemos que a fé envolve renúncia ao pecado, santificação e um estilo de vida completamente voltado para Deus. A gente quer a vitória. A gente quer ser mais do que vencedor. O tudo posso naquele que me fortalece. É como eu vejo tanta gente botando isso no adesivo do carro, né? Tudo posso naquele que fortalece. Aí o sinal vermelho atravessa. Tudo posso. Está dando um testemunho ou um testemunho terrível. Precisamos obedecer mais. Precisamos entender que o pecado tem que ser renunciado. A santificação precisa ser vivida. E a nossa vida precisa ter um estilo de vida que agrade ao Senhor. E sem a promessa da eternidade, isso tudo perde o sentido. Os crentes lá de Corinto estavam experimentando perseguição, estavam sendo mortos, estavam sofrendo. E ainda tinham uma perspectiva de vida cristã limitada a essa vida. E muitas vezes a gente está vivendo uma vida não na mesma proporção, mas com dores, com sofrimentos, com adversidades. E a nossa perspectiva de vida também está limitada só a essa era. Querido, quero te convidar para olhar mais para frente. Existe uma vida eterna. A Bíblia diz que 1000 anos para o homem é como se fosse um dia para Deus. Se você fizer uma regra de 3, vai chegar à conclusão que a expectativa de vida de um brasileiro de cerca de 80 anos é cerca de 2 horas e pouco nessa conta. É o tempo que a gente leva para fazer uma prova. E muitas vezes estamos trocando a eternidade por viver intensamente e longe de Deus 70,
60, 80 anos, quando muito. A esperança em Jesus precisa ir além. Não fica olhando só para essa vida. Existe uma eternidade para você. Existe uma eternidade para você. Todo aquele que crer em Jesus terá a vida eterna. É o que a Bíblia diz. Muda a tua perspectiva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me lembro que a minha filha do meio uma vez chegou para mim, muito pequena ainda, e disse: pai, e Deus amava Jesus? Você amava. E por que ele não foi? E por que ele deu filho? Sendo que Jesus era Deus. E mesmo sendo Deus, não teve a posição de Deus como algo a que devia se apegar, mas abriu mão da sua forma. Veio em carne e habitou entre nós. Então, o próprio Deus se deu por mim e por você. E por que ele fez isso? Porque ele deseja que a tua perspectiva de vida não se limite a esse tempo aqui. A Bíblia diz que esse tempo que nós passamos aqui nessa terra, a maior parte é canseira e enfado. Mas existe uma promessa de um futuro bem diferente, de uma vida eterna. E a forma como nós vamos viver e naquilo que vamos crer vai determinar o nosso destino. É pela graça, é crendo em Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados ou sejam manifestos. A criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Tem filho de Deus aqui? A Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus o quê? Não receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o poder, ou deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Quem recebeu Jesus aqui? Então Deus deu a você e a mim, que recebemos a Jesus, o direito de sermos feitos filhos de Deus. Mas essa filiação não é uma filiação natural. A Bíblia diz que é uma filiação por adoção. Mas sabe qual é o problema da filiação por adoção? Acho que todo mundo está olhando para mim assustado. O grande problema, quem aqui já viu? Tem alguém aqui que foi adotado? Amém, amém. Não existe ato maior de amor do que esse, da adoção. Sendo que muitas vezes, na cabeça e no coração daquele que foi adotado, a dor da rejeição fala mais alto do que o amor daquele que adotou. E muitas vezes a gente vai para Deus com esse problema.
nós precisamos abrir o nosso coração para receber a cura do Senhor e assim poder receber esse amor tão grande que, como a Bíblia diz, clama: Abba, Pai. O Senhor quer curar o seu coração. Ele quer te inundar com esse amor sobrenatural que só Ele tem para dar. Talvez tenha sido um desastre o seu pai natural, mas o seu Pai Celestial não se confunde com o seu Pai natural. Você pode ter sido rejeitado, rejeitada, maltratado, maltratada, mas Ele jamais te rejeita, Ele te ama. E Ele tem ciúme de você. O amor dele é como o amor ou o desespero de um predador que está atrás assim da presa. Você precisa se entregar a esse amor. Sabe por quê? Porque a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus só serão manifestos quando o amor do Pai conseguir encharcar completamente a nossa vida. Quando o amor do Pai nos encharcar, o Filho de Deus que o Senhor deseja gerar em mim e em você vai poder aflorar, vai poder se manifestar. Mas o amor do Pai tem que nos encharcar. Você precisa abrir o seu coração para se encher desse amor. Talvez você pergunte: mas como é que os filhos de Deus vão se manifestar? Os filhos de Deus se manifestam através do testemunho de uma vida transformada. Os filhos de Deus se manifestam através da pregação do Evangelho. Os filhos de Deus se manifestam através da ação do Espírito Santo. Os filhos de Deus se manifestam quando alguém que foi amado pelo Pai, lá no trabalho, lá na escola, na faculdade, resolve ser diferente. Resolve impactar, demonstrar o amor de Jesus. As pessoas vão perceber Jesus em você nas mínimas coisas. Mas você precisa abrir o seu coração para receber o amor do Senhor e também para amar. E muitas vezes teremos que passar por situações em que a nossa capacidade de amar será desafiada. Sabe por quê? Porque a glória de Deus se manifesta mais facilmente quando a força do homem falha. Quando a gente acha que não consegue, Ele pode vir. Se você acha que não tem jeito, chegou no ponto certo. Ele pode se manifestar. Se você acha que não tem mais forças, você pode dizer como Paulo: existe um poder que pode se manifestar aqui na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se manifesta na minha fraqueza. Quem tem se sentido fraco aqui? Levanta a mão. Só tem isso? Deixa eu levantar as duas. Sabe, queridos, todos nós precisamos nos sentir fracos. Porque quando nos sentimos fracos, abrimos o espaço para que a glória de Deus possa se manifestar. E a gente possa ter a certeza que não foi a gente.
Não fui eu, mas foi Ele. Não fui eu que fiz, mas foi Ele. É Ele quem faz, é Ele quem faz. Reconhece a tua limitação, reconhece a tua fraqueza. Abre espaço para que a glória de Deus possa se manifestar. Pare de colocar a sua fé no seu braço. Coloque a fé no Senhor. Abra sua Bíblia em Hebreus no capítulo 11. Quando a gente fala de fé, não tem como deixar de falar desse capítulo. Mas existe algo interessante que a gente consegue ver a partir do versículo 8, que eu queria compartilhar com você. Diz aqui a palavra. Todo mundo abriu a Bíblia? Vocês estão olhando só aqui nesse telão, é? Eu não estou vendo ninguém abrindo a Bíblia, gente. Deixa eu botar até o óculos aqui. Está meio embaçado. Cadê? Todo mundo está abrindo a Bíblia. Oh, glória, tem Bíblia. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 8. Sim, mas tem um monte de gente que levantou a Bíblia fechada. Quem achou? Amém, está aberta. Glória a Deus, irmão. Estou vendo aqui agora. Está uma clareza grande. O poder de Deus precisa se manifestar aqui na minha fraqueza. Diz aqui que pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Ou seja, ele não sabia para onde ia, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e de avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem que já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Agora veja o que é mais assustador. Versículo 13. Todos esses viram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos em terra ou na terra. Sabe, queridos, a promessa que Deus fez a Abraão, ele viu só um vislumbre, ele não viu se cumprir completamente. E quantas vezes a gente está querendo ver o cumprimento da promessa todo, assim, e hoje, e já, e ontem, na verdade. A perspectiva de Abraão não se limitava a essa jornada. E isso é um exemplo de que a nossa perspectiva também não pode se limitar a isso aqui. Nós precisamos olhar mais distante. E é por isso, ou talvez para que a gente entenda isso, que existem momentos na nossa vida em que Deus permite que nós venhamos a perder o controle das coisas assim que são mais rotineiras, mais comuns, mais simples, para demonstrar que o homem não pode fazer nada sem Ele. O que foi que Deus prometeu para Abraão? Um filho. E Abraão não tinha como ter filho. O que foi que Deus prometeu para Ana, a esposa de Elcana? Na verdade, ela ansiava por ter um filho.
E ela não tinha. E a gente vê uma coisa interessante no caso de Ana, que veio se tornar a mãe de Samuel. Ana ficava magoada com tudo. Naquele tempo, havia poligamia, o marido tinha uma outra mulher também, e a outra mulher tinha filhos. E chegava para ela, feito aquele negócio de criança: eu tenho, você não tem. E aquilo para Ana era como se estivesse espetando uma faca no coração dela. Mas teve um dia que Elcana e Ana e a família toda foi orar no templo, né? E quando ela estava lá, ela estava tão triste, tão amargurada, que ela começou a orar ao Senhor. E nisso o sacerdote, que já era um sacerdote de mantelado, porque o sacerdócio estava corrompido, olhou para ela e teve um revelamento. Não foi uma revelação. E ele chegou e disse: tu não tem vergonha não? Vou dizer com o meu, perdoe, meu vocabulário matutês. Você não tem vergonha não? Está enchendo a cara e vindo para a casa do Senhor? E ela chegou e disse: ah, meu Senhor, tua serva não está assim não. Eu estou aqui, não é que eu estou bêbada não, é que eu estou orando por conta da angústia do meu coração. Eu estou aqui clamando ao Senhor. E o sacerdote chega e diz assim para ela: ó, que o Senhor cumpra o desejo do seu coração. Veja, ela recebeu uma afronta, uma ofensa da maior autoridade daquele tempo espiritual. Sendo que, como ela estava na presença do Senhor, aquela ofensa não encontrou espaço para ferir o coração dela mais. E o que foi que ela fez? Quando saiu dali, queridos, ela concebeu e teve Samuel. A intercessão de Ana e o coração disposto a não ser mais ferida pela afronta, pela ofensa, gerou o sacerdote Samuel. Existe algo que Deus vai fazer na sua vida quando o que fere você deixar de ferir. Sabe, quando o desejo pela presença passar a ser maior do que a ofensa, do que as agressões, do que as pedradas. Quando você tiver a capacidade de fazer como Estevão fez: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Quando esse tempo chegar, e esse tempo só vai chegar quando a presença falar mais alto do que a ofensa, quando a presença falar mais alto do que a promessa, quando a presença falar mais alto do que aquilo que você anseia. Na verdade, quando a presença passar a ser tudo aquilo que você anseia. Quando esse dia chegar, você poderá ver a promessa de Deus se cumprir, porque não será mais a promessa que estará no trono do seu coração, mas o Senhor, a presença. Porque, como a Bíblia diz, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E muitas vezes o nosso tesouro está numa palavra, o nosso tesouro está numa promessa, o nosso tesouro está numa expectativa, mas na verdade o nosso tesouro precisa estar na presença. O nosso tesouro precisa estar na palavra, o nosso tesouro precisa estar na intimidade com o Senhor. Oh, queridos, comunhão, relacionamento, sede de obedecer. E é por isso que o Senhor muitas vezes permite que a limitação venha. E a gente vê na Bíblia vários exemplos. Engravidar é comum, mas tinha gente que não conseguia engravidar. Por quê? Porque precisava
da manifestação da glória de Deus, para que aquilo que iria ser gerado houvesse a consciência de que aquilo não era nada da força humana, aquilo era fruto da glória. Ana, que gerou Samuel, Maria, que gerou Jesus, Sara, que gerou Isaac, João Batista também foi fruto disso. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando a força do homem se acaba, a glória de Deus pode se manifestar. Tem uma canção de Sérgio Lopes que me vem à memória agora, que diz assim, que a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força se acaba. A fé tem seus segredos. Não se revela ao que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. A força pode se acabar, mas se a gente vai para o Senhor, a glória se manifesta na limitação da fraqueza, quando a força se acaba. Nossa confiança na nossa própria habilidade ou na nossa capacidade de fazer nos impede de experimentar a glória do Senhor. Muitas vezes a gente não vive o milagre porque a gente quer viver o milagre na força do nosso braço. Foi isso que Sara tentou fazer. O milagre só chegou na vida de Abraão e de Sara muito depois da promessa, porque eles tentaram realizar um milagre na força do braço. Eles tentaram dar um jeitinho, eles tentaram dar uma forcinha para Deus, mas Deus não precisa da sua ajuda para cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele precisa da sua obediência. Ele precisa da nossa obediência. A gente não vai viver aquilo que Deus nos prometeu, entre aspas, fazendo por onde. Não me entenda mal. O fazer por onde que nós temos que fazer é obedecer o comando de cada passo. E é por isso que chega uma hora na vida de muitos, talvez você se identifique com o que eu vou dizer agora, que nós nos sentimos zerados, completamente incapazes de dar um passo. Tem alguém aqui que está se identificando com isso? Vou até botar o óculos aqui. Tem alguém aqui que está se identificando com isso? Está se sentindo assim zerado, que não sabe mais o que fazer, que já fez tudo que podia ser feito. Deixa eu levantar a mão. Tem alguém aqui que, como eu, se identifica com isso? Que já fez tudo o que podia ser feito, que já não sabe mais o que fazer, que não vê saída. Ô glória, como disse o pastor Romero, ô glória. Sabe o que nós precisamos? Começar por mim. Precisamos reconhecer que sem o Senhor nada podemos fazer. Sabe por quê, queridos? Porque existem coisas que o Senhor deseja fazer na vida da gente que só poderão acontecer quando a gente se esvaziar da nossa força. Sabe, abre mão das tuas armas, abre mão da tua força. É como diz a palavra, as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortalezas, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor.
nós não podemos esquecer daquilo que Jesus nos falou lá em João 15. Quando disse: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Nós somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E muitas vezes a gente tenta produzir o fruto com a força do nosso braço. A gente pode pegar aqui essa palmeira e imagine que isso aqui fosse um coqueiro. A gente pode colocar coco pendurado, tudo fruto da força humana. Pode parecer até um coqueiro, mas essa árvore não vai dar fruto de coqueiro, porque esse ramo não está ligado na árvore. É tudo artificial. E muitas vezes a gente está querendo produzir frutos artificiais na força do nosso braço. E muitas vezes o Senhor permite que venha a esterilidade, que venha a falta de frutos, para que a gente consiga entender, muitas vezes de uma forma extremamente dolorosa, que sem Ele nós nada podemos fazer. É por isso que muitas vezes as coisas básicas da vida, elas não acontecem, porque até mesmo as coisas básicas precisam do Senhor. Não importa, meu irmão e minha irmã, a quantidade de dons, não importa a quantidade de talentos que você tenha. Talvez você precise, como eu, se desiludir e reconhecer que não pode fazer nada. Porque em verdade nós precisamos receber uma visão que só o Senhor pode nos dar daquilo que Ele quer fazer. Aquilo que flui da vida de Deus pode ser que nem gere, entre aspas, do ponto de vista humano, muito impacto. Não vai dar muitos seguidores. Não vai dar muito, como é que a turma fala? Eu não sou, me perdoe, eu nem uso rede social. Engajamento. Quantas pessoas estão só caçando isso, né? Curtidas, engajamentos. E vivendo uma vida de aparência que não corresponde à verdade, para impressionar as pessoas que não gostam. Fruto da força humana. O Senhor não se impressiona com isso. Nada que a gente faça na força do nosso braço vai resultar em vida de Deus. Porque a vida de Deus só aparece quando a gente está ligado na presença. Quando a gente está ligado na videira. Quando a gente não perde o foco do Senhor. Quando a nossa perspectiva não se resume a essa vida. Quando a gente está olhando longe. Muita coisa precisa mudar. A gente precisa ser chacoalhado pelo Senhor. Se você quer viver algo realmente de verdade, real, você precisa parar de querer fazer a parte de Deus. Você deve fazer a sua parte. Sabe qual é? É obedecer. Porque Deus vai cumprir a parte dele. Sabe qual é a parte dele? É cumprir aquilo que falou. Ele vai cumprir. Mas não queira cumprir aquilo que Ele falou na força do seu braço, que vai ser um desastre.
permita que Deus se manifeste. Permita que Ele venha. Se você tentar fazer a parte de Deus, como muitas vezes eu tento, você irá prejudicar aquilo que Deus quer fazer. E aí a gente chega naquilo que a gente começou aqui no início, quando Paulo chegou e disse: eu pedi várias vezes para que o espinho fosse afastado da minha vida, mas isso não aconteceu. Ele disse para mim: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí a chave virou na mente de Paulo, e dali para frente ele pôde encarar os desafios da vida de um jeito completamente diferente. Às vezes eu fico lendo as coisas que Paulo dizia, coisas do tipo assim: regozijo-me nas fraquezas, regozijo-me ou alegro-me nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. E aí eu olho isso aqui e disse: meu irmão, esse cara não era normal. E eu confesso que eu não quero ser normal, assim como ele, porque ninguém que anda na presença vai ser visto pelo mundo como normal. Sabe por quê? Eu acho que ele era louco. Porque eu não vivo na presença de Deus como ele vivia. Porque muitas vezes a minha perspectiva está limitada e eu estou olhando só um pedacinho, quando na verdade, como disse o próprio Paulo, sou entre os homens o mais digno de compaixão. Queria que você ficasse de pé e que você reconhecesse nessa noite a sua fraqueza, porque a glória de Deus não irá repousar plenamente sobre os confiantes. A glória de Deus não irá repousar plenamente sobre os orgulhosos. A glória de Deus não irá se manifestar plenamente sobre aqueles que se acham fortes ou aquelas que se acham fortes. Porque, como diz a palavra, Deus resiste ao orgulhoso. Deus quer manifestar a glória dele sobre a sua vida e sobre a minha. Eu queria que você nessa hora se arrependesse, que você se colocasse diante do Senhor, aí onde você está. Rasga o teu coração. Se essa palavra de algum jeito falou com você, se arrependa. Como falei aqui por diversas vezes, começa a haver espaço para a glória de Deus se manifestar. Eu sinto que hoje o Senhor deseja derramar a glória dele sobre os fracos. E se você consegue ter a humildade para reconhecer isso,
Abre o teu coração para ser cheio, para ser cheia. Porque a glória do Senhor não pode repousar sobre os fortes. A glória do Senhor não pode repousar sobre os orgulhosos. A glória do Senhor não pode repousar sobre aqueles que se acham, sobre aqueles que acham que podem fazer tudo. A glória do Senhor só pode se manifestar na vida daquele que reconhece: sem ti eu nada posso fazer. Sabe, queridos, o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores. Ele está procurando adoradores. A Bíblia diz, eu acho que é um dos poucos versículos que diz que Deus está procurando alguma coisa. A Bíblia fala que Ele está à procura de adoradores. Os adoradores verdadeiros não são fortes. Os adoradores verdadeiros são fracos. Os adoradores verdadeiros reconhecem suas limitações. Os verdadeiros adoradores têm o coração quebrantado. Os verdadeiros adoradores não se limitam a essa vida. Os verdadeiros adoradores olham com a perspectiva da eternidade. Oh, Rabadakamahamai.